tudo aqui na direção dada por Deus. Inclusive a missionária está aqui, graças a Ele. Foi Ele que me deu a direção para convidá-lo. E Deus me deu a direção também hoje à noite. Meu filho, antes da minha filha pregar, eu quero que o meu povo louve a mim com louvor. Qual o louvor? Eu sei que tu me sondas. Será que você quer ouvir como espectador na plateia? Não! Você vai se levantar e nós vamos adorá-lo na beleza de sua santidade. Você lembra do que eu disse ontem? Quando um crente se levanta para louvar, como ele se levantou para louvar agora, não é para a plateia, é para o Rei dos Reis, porque eu não tenho nenhuma dúvida que o Deus que usou de uma forma poderosa o pastor Edivaldo Filho nesta noite, vai usar a filha dele de uma forma poderosa. Quem crê no que eu estou falando? Agora não esqueça, hein? O desafio para amanhã. Você vai trazer pelo menos 2 casais, de preferência, que não conhecem o Senhor Jesus. Eles vão se converter aqui amanhã. Vá se lembrando. A letra se encontra à sua disposição. Ele é o seu dono. Voz Ele te deu. Adore a Ele agora. Adore a Ele. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer quando contemplo os céus, obras das Tuas mãos, sabes, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te compadeces. Fizeste-o por um pouco menor do que Deus. Sei que em tudo me conheces. E de glórias e de honras Senhor, domínio sobre as obras das Tuas mãos. Eu sei que Tu me sondas. Debaixo dos Seus pés puseste Senhor, ovelhas e bois, e os pássaros do céu, eu sei e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Senhor, Ó Senhor, quão grandioso é o Teu nome em toda a terra. que Tu me sondas. Tu estás assentado nas maiores alturas, entre os querubins, tronos, poderes, soberanias, impérios estão diante de Ti, e Tu governas, Senhor, sobre toda a eternidade. Quão grande é o Teu nome, ó Pai. Mas apesar de tão excelso, Tua mão em mim Tu nos amas, repousa. Tu viestes a nós na pessoa de Teu Filho Jesus. É grande, Nunca vamos poder compreender esse amor. Nunca vamos poder, de tão alta, mas pelo Teu Espírito em nós, Te agradecemos. Se eu subo até Louvamos o Teu nome. céu, Glorificado seja, Senhor, no esplendor e na beleza da Tua santidade. te encontro. Queremos entregar a Ti, Senhor, a família da Bahia, a família deste lugar onde fizeste o Brasil nascer.
sei que ali Louvado seja o teu nome, me ama, porque esta cidade existe, porque o coração obediente do teu servo criou este evento. Nos rendemos diante de ti, entregamos a nossa casa neste momento e te pedimos, Senhor, que tu tomes os nossos filhos, onde quer que eles estejam neste momento. Toma-os todos nos teus braços eternos. Batiza a nossa casa com uma unção de alegria. Que haja conversão nas nossas casas. Que haja a fé viva nos teus templos. E que tu sejas louvado e glorificado pelo teu amor e a tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Aleluia, aleluia, aleluia. Se for para Ele mais forte, que só Ele merece adoração, só Ele merece aplauso, só Ele merece louvor, o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui tá bom, tá bom. Tranquilo? Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15. Vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, Jesus Cristo estava sendo criticado, como de costume, pelos fariseus, porque ele comia com pecadores. Mas se Jesus não comesse com pecadores, ia sempre comer sozinho. Porque o único que não era pecador nessa terra foi Jesus. E aqui então Jesus olha para eles e o gatilho da misericórdia sempre pronto para disparar naquele coração. Ele teve misericórdia daqueles fariseus. Então ele vai criar 3 parábolas, 3 histórias sobre perda e restauração. Em uma delas, para falar sobre perda e restauração de vida, ele coloca um pastor com 100 ovelhas, uma ovelha se perde e o pastor deixa 99 no deserto e vai buscar aquela. Quando ele fala sobre perda e restauração de relacionamentos, ele coloca um pai que tinha 2 filhos. E um desprezou a casa, se afastou, foi embora, levando os bens que ele pediu que tinha direito. Mas existe a terceira parábola,
talvez a menor, em que Jesus diz qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Primeira coisa, ela acende a candeia. Depois ela varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E quando ela encontra, aí sim, ela vai reunir as amigas e a vizinha dizendo: alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Não foi uma dracma que se perdeu, foi ela que perdeu, ela confessa. Nós vemos aqui que esta é uma situação que se passa numa família, se passa em casa. Sempre nós dizemos que a pessoa pode ter 100 casas, mas aquela onde ela habita é o seu lar. Existem homens que compram muitas casas, mas passam a vida sem conseguir um lar. O lar é o lugar da sua intimidade, é o lugar onde você mora, é o lugar onde você é você mesmo, é o lugar onde você tira o sapato, onde você tira a maquiagem. Tem quem tire a peruca e gente que tira até a dentadura e fica banguelo dentro de casa, porque lá é o lar dele. Se você quer conhecer uma pessoa como ela é, vai à casa dele. Aqui a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher de valor. Jesus Cristo está dizendo que ela estabeleceu 10 valores para a sua família, porque dracmas são moedas, moedas são valores. Essa mulher estabeleceu 10 valores para criar sua família. Isso é alguma coisa que a gente fala no início do casamento. Nós queremos: o meu filho não vai dormir na casa dos outros, minha filha não vai usar biquíni aqui nesta casa. Nós estabelecemos valores. O problema é cuidar desses valores. Essa mulher tinha estabelecido 10 dracmas, e segundo Jesus, ela era uma mulher que vigiava. E um dia ela foi passar limpo os valores, viu que faltava um. Imediatamente, essa mulher foi buscar uma candeia. Por quê? Ora, pode acontecer o que acontecer aqui, mas eu não vou buscar uma candeia, porque eu não estou vendo escuridão. Mais uma candeia aqui não vai fazer diferença nenhuma. Mas na hora a mulher disse: minha casa está na escuridão. Se um valor desapareceu, minha casa está na escuridão. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E hoje eu gostaria de saber como é que está a luz dentro da sua casa. Sabe por quê? Quando a mulher acendeu a candeia, ela enxergou o lixo, ela enxergou a poeira que entrou na casa dela. Ora, quando a poeira vem, ela vai encobrindo as coisas. Ela encobre a beleza dos tapetes, o brilho dos móveis, ela vai cobrindo. Entrou lixo na casa dela que ela só pôde ver quando acendeu a candeia. Aí ela pegou a vassoura e não foi para voar. Ela pegou a vassoura para limpar. Então vamos ver uma coisa. Como é que está a luz dentro do seu lar? Se lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é tua palavra, o que nós achamos sobre a palavra de Deus? Como é que a palavra de Deus está nos atingindo? Olha, eu tenho recebido convites de pastores que dizem assim: irmã, eu quero que a senhora venha pelo menos 2 anos, num ano, 2 vezes na minha igreja, para as pessoas ouvirem a palavra. Pastor,
Porque no momento em que o púlpito virou picadeiro, lógico que a gente ri, a gente fala, mas estão chamando preletores para animar o povo. E com todo o respeito e toda a honra que eu dou aos pastores, o culpado são os pastores incautos. Eles deixam isso acontecer. O púlpito ficou um lugar onde as pessoas vêm para divertir a igreja. Vêm para divertir a igreja. Então, a palavra, se na igreja a palavra não está sendo pregada, o que está acontecendo na sua casa? A Bíblia diz assim, no Evangelho Eterno de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens, e quando a luz resplandece nas trevas, as trevas se dissipam, as trevas não prevalecem. Aí você diz verbo. Verbo. Por que verbo? Porque o verbo, ele encerra a comunicação total. Ele em si encerra em si o sentido da frase. Se eu disser para você, eu ontem, Ipanema, você diz o quê? Eu disse ontem, Ipanema. Você diz o quê? Eu disse almocei em Ipanema. Ah, agora você entendeu, porque eu botei almocei. Eu digo para você, eu hoje, Salvador. Você diz o quê? Salvador. Você diz, mas e o que é isso? Eu digo, almocei em Salvador. Ah, agora eu entendi. Porque eu botei o verbo almoçar. Se eu não botar o verbo, eu não comunico. Então, quando a Bíblia diz que no princípio era o verbo, no princípio é a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas são feitas por intermédio da palavra. Olhe o que a Bíblia diz. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Esse verbo pairar, no hebraico, ele dá a você a conotação exata de alguém que está como se fosse as asas, cobrindo, tomando conta. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, mas não acontecia nada. Nada. Até que Deus veio, olhou, a terra sem forma e vazia, trevas, o Espírito de Deus tomando conta. Aí Deus diz, pá, o quê? O verbo. Haja luz, e houve luz. A palavra de Deus, coberta pelo Espírito Santo, houve luz. Deus começou a fazer tudo assim, pela sua palavra. Deixa eu trazer essa imagem para o Novo Testamento. Estava lá um ventre sem forma e vazio, segundo a Bíblia, virgem. Estava lá a mocinha, Maria. O anjo vem e diz, terás um filho. O verbo caiu. Ela disse, mas como? Eu não conheço varão. Eu sou virgem. Ele diz, não tem problema. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse, então, faça-se a vontade do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O verbo desceu, já estava no ventre, o Espírito cobriu e o menino foi feito ali. O que significa que a palavra de Deus é que encerra em si todo o poder da vida, da comunicação, da restauração. Quando
quando Deus vem com a sua palavra no início, formando tudo e fazendo tudo, Ele está deixando para nós o maior dom. Um dia Ele faz a sua palavra virar homem para nos redimir. Então, a palavra de Deus não é alguma coisinha que nós podemos deixar para lá. Deus diz em Deuteronômio 6, no versículo 6, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentada na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O quê? O que é isso? A palavra de Deus não é obsoleta, ela é absoluta. Se Deus diz que essas palavras é para você inculcar nos seus filhos, você não inculca. Você obriga seu filho a estudar, você obriga seu filho a tomar banho, você obriga seu filho a tomar vacina, mas você não obriga seu filho a palavra de Deus. Por quê? Porque eu não posso obrigar. Não posso obrigar. Por que você não pode obrigar? Na minha casa, nós tínhamos versículo para memorizar. Domingo, chegava todo mundo do culto, ia para lá. Almoçava-se, era o único dia que tinha sobremesa. Antes da sobremesa, cada um tinha que dizer o seu pedaço lá da Bíblia. Se não soubesse, não tinha sobremesa. Ia ficar em pé até memorizar. E eu memorizava a minha parte e memorizava a parte dos meus irmãos para comer a sobremesa deles. Deus não chamou uma pessoa que não fosse pecador. Quando eu não sabia, eu tinha que ficar em pé para memorizar. Em pé. Palavra de Deus foi trazida para cá na raça. Porque naquela época eu não podia entender o que estava acontecendo. Eu não podia entender. Mas eu tive que receber. Por quê? Porque o meu pai era responsável. Será, meu irmão, que esta palavra que está em Deuteronômio 6, no versículo 6, é boa? Estará primeiro no teu coração, tu inculcarás a teu filho, dela falarás, falar. Não está dizendo nela pensarás, não. É para falar, é para abrir a boca e dizer, dela falarás, assentado na tua casa. Será que a sua família ouve a sua voz dizendo a palavra de Deus? Será que a sua família ouve a sua voz em casa dizendo um versículo? E ao deitar-te, será que a última coisa que seus filhos ouvem de vocês é a frase, o versículo da palavra de Deus, depois apaga a luz para dormir? Será que de manhã, quando você levanta, a primeira coisa é a palavra de Deus? Olha aqui, olha o valor da palavra de Deus. Os valores desta casa estavam se dissipando, porque não tinha palavra. Eu não sei qual foi o valor que estava desaparecendo naquela casa. Eu não sei se foi o valor do respeito, o valor da honra, da verdade, da integridade, da justiça. Eu não sei qual foi, mas tinha um valor que faltou. Você vai
Se você não dá atenção à palavra de Deus, você vai ficando uma pessoa que vai se adaptando, a sua família vai se adaptando, sem saber que está morrendo. Vou contar um caso para vocês. Quer matar uma rã? Bota uma panela de água no fogo. Quando a panela estiver em ebulição, você joga a rã faz assim, ó, papu, ela voa longe. Porque ela bateu no líquido fervendo, ela voa longe, ela não fica. Para você matar a rã, você bota a rã, você bota a panela de água fria, bota a rã lá dentro, ela fica quietinha lá no fundo. Aí você põe no fogo brando. A água começa a amornar a rã. Ai, que coisa gostosinha, que conforto, o calor da água. A água vai aquecendo, mas a rã foi se adaptando ao calor. Daqui a pouco ela está cozinhando e não percebe que está morrendo. No final ela morreu por adaptação. Este é o pecado da família atual. Nós estamos morrendo por adaptação com o mundo. Nós somos tão complacentes que nos tornamos coniventes. Somos tão moles. Admitimos uma psicologia infernal. Nunca esqueça que psicologia é a ciência que estuda os fenômenos psíquicos. Fenômenos psíquicos são aqueles que se passam na nossa psique. E psique é a alma. A alma não tem nada a ver com o espírito. A alma precisa de tratamento. E não é psicólogo que trata da alma. Ele faz o trabalho dele, não é psiquiatra, eles ajudam. Eu sou psicóloga. E o meu doutorado é em psicologia. Mas a alma foi criada para ser dirigida pelo Espírito conectado a Deus. Do dia em que o homem pecou, o Espírito que conectava a alma a Deus morreu. E aí a alma foi ser dirigida por um Espírito que está no mundo, se tornou uma alma mundana. E para que serve? Pode ir ao psicólogo. Não vai dar jeito. Ele vai lhe ajudar, porque a ciência ajuda. Mas a solução está nos princípios eternos que Deus deixou. Se Deus deu com exuberância que a solução está na palavra, por que nós desprezamos a palavra? Eu quero que você pense como é que você está usando a palavra na sua casa. Não adianta você abrir a Bíblia lá no Salmo 91. Porque ainda tem crente que abre a Bíblia no Salmo 91. Não é proibido, mas deixa lá como para livrar dos maus espíritos. O Salmo 91, coitado. Quando nós falamos palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Mas por que eu vou dizer a palavra em voz alta na minha casa? Porque a palavra trabalha sozinha. A Bíblia diz que a palavra é viva e é eficaz, ela não precisa de ajuda. Mas agora vou ficar, as paredes vão ouvir? Ouvem, se for pior que é isso. A parede não ouve a sua palavra, mas a palavra de Deus ela ouve. Vou dar um exemplo para você. Como é a palavra de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele diz assim, se quiser pode até seguir aí. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me tomou, e me levou, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Não eram ossos de galinha, não, era osso de gente, eram caveiras humanas. Deixou o pobre do profeta lá.
Aí ele diz: me fez andar em volta do vale. Para que Deus mandou o profeta, coitado, ficar cercando um vale cheio de ossos? Porque ele queria que o profeta estudasse aquela situação, que ele refletisse, que pensasse. Ele rodou, chegou a uma conclusão. A conclusão que o profeta chegou foi a seguinte: eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Olha, quando a Bíblia diz altíssimo, é porque não tem ninguém mais alto do que ele. Santíssimo, porque não tem ninguém mais santo. Sequíssimo, porque não tem nada mais seco. Não tem mais para onde secar. É o superlativo absoluto sintético. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Quando o profeta assume esta situação, não tem mais jeito, Deus faz uma pergunta. Cuidado quando Deus pergunta. Porque quando eu pergunto, eu não sei a resposta, mas Deus sabe. Então, para que ele pergunta? Ele quer que você descubra. Deus diz assim para ele: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Olha o que Deus está dizendo. Reviver esses ossos quer dizer que eles já tiveram vida. Quantas vezes nós olhamos para as situações, dizemos não tem mais jeito, nós simplesmente profetizamos o fim. O Brasil tem mais jeito. Olha para uma favela e diz: aqui, isso não vai mudar. Amaldiçoamos com a nossa boca de filho de Deus, amaldiçoamos nossa pátria, amaldiçoamos nossa família, amaldiçoamos as pessoas, porque decretamos o fim. Deus disse para ele: o que você está aqui decretando o fim de algo que eu criei? Será que você não sabe, profeta, que esses ossos não nasceram secos? Que eles já tiveram vida, tiveram sentimento, já choraram, já amaram, já sofreram? O profeta ficou parado. Quando Deus pergunta para ele: poderão acaso reviver esses ossos? Ele tomou um susto e disse: Senhor, tu o sabes. Qual é a solução para aqueles ossos? Qual? Deus diz para ele: profetiza. Profetiza. O que é profecia? O grande problema hoje é que nós inventamos que profecia é adivinhação. Uma coisa é o espírito de adivinhação, o espírito de Pitom, e outro é o espírito da profecia. Lá no capítulo 19 de Apocalipse, o anjo diz para João: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A profecia é a palavra. A profecia é a palavra. O primeiro profeta levantado na humanidade que Deus fala é Abraão, no capítulo 20 de Gênesis. Ele diz para Abimeleque: restitui a mulher, seu marido, porque ele é profeta, cuidado com ele. E ele intercederá por ti e tu viverás. Se porém não restituires, sabes que morrerás tu e toda a tua família. Profeta. O profeta, quando abre a boca, ele abre a boca para dizer a palavra de Deus. Então profetiza. O pobre do profeta Ezequiel ficou apavorado. Como é que eu vou profetizar para o osso seco? E ele ficou, com certeza ele pensou: não sei profetizar para osso seco. E Deus disse: ó, vou te ensinar, profetiza assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí você me pergunta: irmã, mas osso seco ouve? Se for a palavra do Senhor, osso seco ouve. Não há. Deus diz desse jeito: assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a façam produzir para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra que sair da minha boca: não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz
e prosperará naquilo para que a designei. Vou dizer para vocês, quando comecei meu trabalho no Morro Dona Marta, era a favela mais violenta do Rio. Nem polícia subia. E era a maior concentração de centros de macumba. E eu subia lá por Laranjeira para poder descer. E eu vinha. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite. Dele eu vinha, eu não dizia uma palavra minha, só a palavra de Deus. Quando eu não dava para continuar, eu pegava outro e ia de salmo em salmo, de evangelho. O que viesse na hora eu ia dizendo, mas era só a palavra de Deus. Vocês podem ter certeza, atrás de mim vinham rapazes com arma na mão. E na frente iam macumbeiros derramando sangue de galinha, não sei quem, fazendo papapá. E eu no meio, que eles diziam que eu era macumbeira evangélica. Pensa o que quiser. Entrei em 1990. Em 2002, acabou o último centro de macumba. Olha aí, eu não saí, sai Satanás, sai demônio, batendo pelas paredes, o que é isso? Tem gente que sai, só vê demônio, isso é obsessão demoníaca. A pessoa que atribui tudo para demônio, tudo que acontece é demônio, tudo que acontece é demônio, o Deus deles é desse tamaninho. A moça vem me falar, a irmã, tem que orar pelo meu marido, ele está arranjando tantas mulheres, ele está com pombagira. Eu digo para ela, seu marido pode ter o pombal todinho, mas ele é adúltero. Agora, é culpa do diabo? É culpa nossa, porque nós não usamos as armas que nós temos. Nós estamos no mundo. A Bíblia diz que este mundo é mundo caído. A Bíblia diz que nós somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno. Aí nós ficamos assim, Deus proverá. Deus já proveu. Deus já proveu. As pessoas não estão caindo na real. Deus proveu. Ele já trouxe o cordeiro. E no cordeiro veio todo o nosso pacote que precisávamos. Agora vamos tomar coragem. 2 anos depois, o Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. E assim a gente vai. Está pensando? Eu sempre leio o Evangelho em voz alta, dentro do meu projeto e lá em casa. As paredes vão ouvir, glória a Deus. Incomoda os vizinhos, glória a Deus. Parede ouve, se for a palavra de Deus, eles ouvem. Guarda-roupa ouve, cama ouve. Abra os guarda-roupa todinho, os céus proclamam a glória de Deus. Pronto. É melhor do que as paredes da minha casa estarem ouvindo todo o arsenal que o inferno manda através da televisão. Mas o que nós temos feito com a palavra de Deus dentro da nossa casa? Se a solução está na palavra. Quando Deus quer trazer a solução para a humanidade, Ele traz a palavra dEle para o mundo e faz da palavra um homem. O que nós estamos esperando? Essa mulher deixou entrar tanta poeira da mídia, que chegou uma hora, os valores, começaram a se dissipar. É o seu filho que cresceu, e de uma hora para outra, ele não diz mais, mamãe, vou sair. Eles dizem, tchau, fui. Meu filho tem 44 anos,
dá aula na universidade, na pós-graduação, é casado, tem 3 filhos. Duvido que ele faça isso comigo. Vai fazer não. Não vai fazer porque eu não pare filho para o inferno. Lógico que ele não mora mais comigo. Ele mora lá com a família dele. Mas duvido que eu chegue aqui. Eu estava hoje com um casal, liguei para dizer que eu tinha chegado. Senão ele diz: mamãe, o que é isso? A senhora não ligou, eu estou aqui pensando na senhora. Eu posso ir para onde for. Por quê? Porque eu criei com valores, com respeito. Eu sou a mãe. Outro dia o meu neto me disse: não, o meu pai não é o meu amigo, o meu pai é o meu pai. Pai é diferente. Lógico. Porque meu pai é o meu amigo. Porque com ele a gente faz tudo igual. Não faz não, pai é pai. Quando nós tripudiamos assim com os valores que estabelecemos, logicamente que nós somos compactuantes. Quer que eu lhe diga? Você lembra de Sansão? Sansão era um rapaz que foi criado numa família crente da época. O pai dele chegou a perguntar para o anjo: como é que nós vamos fazer para criar esse menino? Aí tinha que ser nazireu. Quando ele ficou homem, ele chega em casa com uma conversa. Via em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Os pais ficaram apavorados. Primeiro, ele era juiz, ele não podia se meter com filisteu. Segundo, Deus tinha proibido. Os pais disseram: mas meu filho, será que não existe nenhuma moça entre as mulheres do teu povo, para que tu vás te meter com os incircuncisos? Ele disse: tomai-ma esta, porque só desta me agrado. Quer dizer, eu só sinto atração por ela. Primeiro você tem que saber que hormônio de crente e hormônio de não crente é a mesma coisa. Porque o seu filho está convertido, mas os hormônios dele não converteram. Ele sente as mesmas tentações. Então ele tem que aprender como lidar com a tentação. Tem que aprender. Os pais consentiram, pois não foram lá com a capeta da mulher para Sansão pedir a mão dela. Na ida para lá, a Bíblia diz que saiu um leão novo. Isso faz toda a diferença na direção de Sansão. E Sansão, a Bíblia diz que ele pegou o leão, rasgou o meio, sem auxílio de nenhuma arma. Jogou o leão lá. Porque se fosse um leão velho, podia dizer o leão estava desdentado, mas era leão novo, com todo o vigor, com toda a força leonina. Quando ele foi para buscar a moça, aí a Bíblia diz que ele se apartou do caminho. Por que ele se apartou do caminho? Que ele ouviu um de abelha. Ele foi, viu o corpo do leão, e lá tinha um favo de mel, um enxame de abelha. Ele pegou, tirou, comeu e deu para os pais. Primeiro, ele não podia pegar num corpo morto. Segundo, ele estava comendo aquilo que foi produzido na podridão e na morte. Aí nós vemos a vida de Sansão ir para trás, para trás, para trás. Porque onde começou, os pais negligentes, eles se tornam coniventes. Eles comeram do favo do leão podre, porque o filho não disse para eles. Então eles entraram no mesmo pecado do filho. Quando nós não tomamos conta daquilo que Deus nos deu para tomar conta, nós somos responsáveis. Porque, eu vou falar agora para as mulheres: minha irmã, seu marido deitou com você, mas ele não fez um filho que ficou no seu ventre. Seu marido não sabe fazer esse microfone. Quem fez o filho foi Deus.
O salmista diz: tu formaste o meu interior, Senhor. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe. O salmista tributa tudo a Deus. Então, quando Deus coloca um filho na sua vida para você criar, para quem lhe entregou, nós somos responsáveis. Mas o que vai fazer toda a diferença na vida dele é a palavra. No momento em que esta mulher viu que um dos valores tinha desaparecido na casa dela, ela imediatamente soube: minha casa está na escuridão. Como você quer que a sua casa fique na luz, se a luz é a palavra de Deus? E a palavra de Deus não é dita na sua casa. A palavra de Deus não é pronunciada. A palavra de Deus não é cantada. A palavra de Deus não é gritada. As suas paredes não ouvem. Ossos secos ouvem. Lógico que paredes ouvem, geladeiras ouvem, se for a palavra de Deus. Nunca é dita. Mas quando ela começou a usar a palavra de Deus, ela começou a ver o lixo da mídia que tinha entrado na casa dela. A mídia já tinha trazido para dentro da casa dela tudo o que o mundo quer. Estava lendo sobre essa questão de namoro e como ficou ridicularizada a questão da virgindade. Uma vergonha. Queriam fazer uma pesquisa, mas precisavam de 50 virgens, 50 moças virgens, de 15 anos, não encontraram. Daqui a pouco vão ter que ir no berçário para encontrar. Olhe bem. E o pessoal que estava discutindo estava dizendo: isto é um absurdo, isso é uma coisa do passado, isso não existe mais, essa questão de virgindade. Isto é um absurdo. Eu fiquei olhando para o rosto daquela mulher, uma mulher velha. Mas aquilo me deu uma dor no coração tão grande. Eu olhei para ela, mas eu não podia falar nada, porque o assunto não era comigo. Estava todo mundo na fila do banco. E todo mundo achando ridículo. Mas eu fiquei com tanta ira, que todo mundo que chamou atenção à minha atitude sem dizer uma palavra. A senhora não acha? Eu disse: não. Eu não acho. Eu não acho, porque quem fez o corpo da sua filha foi Deus. Para que ele botou um ímã lá dentro? Ele não botou o ímã no nariz, nem na mão, ele botou lá dentro, na parte íntima do corpo de uma mulher. Para quê? Mas vai ser rompido na hora certa. Eu disse para ela: olha, todo mundo prestando atenção. Quando a gente vai inaugurar uma obra, a gente põe uma fita. Chega lá na hora da inauguração, corta-se a fita ou desfaz o laço para dizer que está inaugurado, está aberto, está livre. Quando Deus botou um ímã lá no interior do corpo de uma mulher, antes dela nascer, Deus que teceu o corpo dela, teceu aquela membrana. É para aquilo ser rompido pelo homem da sua aliança. Primeiro ele vai diante da família dela e dele, das autoridades, e diz que vai amá-la, protegê-la, cuidar dela pela vida toda. Depois ele inaugura. E tem mais uma coisa: quando aquilo se rompe, derrama o sangue dela. Aquela aliança ali está sendo selada com sangue.
está sendo selada com sangue. Porque sem derramamento do sangue não tem aliança. E depois vocês vêm me dizer que isso existe aleatoriamente. A boca também é uma cavidade, mas para botar alimento dela não tem que romper nenhuma membrana, Deus não botou. Só no lugar certo. A senhora tem essa visão? Eu digo, não é visão. Está escrito, e está escrito no corpo da mulher, e eu muito me admiro da senhora, uma mulher da sua idade. Chamei logo de velha. Uma mulher da sua idade. Se olha, eu tenho 2 netas, e o que eu peço todos os dias é que minhas netas não envergonhem o nome da nossa família e não envergonhem o nome de Jesus. A senhora é evangélica, sou filha de Deus. Olha, aquilo me deu uma dor. Mulheres velhas, mulheres de idade, não eram as adolescentes que estavam fazendo uma coisa dessa. Desse jeito os valores estão se desfazendo. Hoje, chega, sua filha dorme na casa de todo mundo. Inventaram um tal de uma festa do pijama. Sabe lá o que se passa com essa menina quando você cria muito bem, vai dormir na casa dos outros porque não tem cama em casa, não é? Que hábito é esse, que costume é esse, para onde ela está se encaminhando? Você está ensinando para sua filha que ela pode dormir fora de casa. É isso que você está ensinando. Porque você estabeleceu no início uma coisa, mas com o tempo você vai afrouxando. O valor que você tinha estabelecido vai desaparecendo. Por quê? Porque você não está mais usando a palavra. Você não está mais confrontando a sua família com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai direcionar a nossa família. Quando essa mulher viu isso, ela disse, minha casa está no escuro. Você quer saber uma das condenações que Deus manda para Israel, por boca do profeta Amós? Meu queridinho, eu amo Amós. É que um pai e seu filho coabitam com a mesma jovem. Você diz, mas que horror, acontece todo dia aqui no meio. Eu não estou falando do povo lá de fora, dos cristãos. O homem chega da igreja, chega do culto, liga a televisão, senta lá com seu filho, aí vai assistir um programa na televisão, e aí aparece aquela mulher, com um pouquinho mais de roupa do que Eva. Só que aquela mulher tem um corpo perfeito, a pele dela não tem nenhuma imperfeição. Duvido, meu irmão, duvido, meu querido irmão, que dentro de casa você tenha uma esposa com aquele corpo, mas não tem mesmo, porque aquilo dali está tudo separado, está tudo maquiado, está tudo pronto para levar você a desejar aquele corpo. Aí você olha para sua mulher, acha um tribufu, e aí você começa a admirar. E a mulher anda, e a mulher se contorce, ela sabe o que fazer, porque o diabo sabe onde quer chegar. Ele tem um plano A, um plano B, um plano C. O seu é só se divertir um pouco. Só que o jovem que está do seu lado é filho, é homem. Como eu disse, ele é crente, mas os hormônios não estão convertidos. Ele começa a desejar o mesmo corpo que você está desejando, que não é da sua esposa o corpo. Vai acontecer o que aconteceu com o rei Davi.
A Bíblia diz que rei Davi, na época em que todos os reis foram para a guerra, rei Davi não foi, tinha que ser Davi. Ficou em casa, mandou o general para a guerra e ficou o rei. Todos os reis foram, menos Davi. Acabou de almoçar, estava passeando no pátio. Passeia. Uma mulher tomando banho. Ficou olhando. A mulher tomou banho, a mulher tomou banho, a mulher saiu do banho, a mulher se enxugou, a mulher foi embora. A mulher começou a tomar banho na cabeça de Davi, porque tudo que chega à nossa mente passa pelos órgãos dos sentidos. Já captou a imagem, Davi foi dormir, a mulher estava tomando banho na cabeça dele. Davi levantou, a mulher estava se enxugando na cabeça dele, não aguentou mais, mandou chamar a mulher, praticou o que não devia. E Jesus Cristo disse que se você olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério. E daí veio, engravidou a mulher, mandou matar o marido dela. É aquela confusão que nós sabemos. Da onde começou? Pelo que viu. Então hoje, um homem senta com o filho e eles possuem o mesmo corpo, quando Deus já estava condenando por boca do profeta Amós. Como? Que exemplo? Se você deixa entrar em casa uma cena dessa, será que ali não é o único momento que você tem que sentar com a sua família e dizer, como foi a semana de vocês, o que está acontecendo? Saber da história dos seus filhos. Vocês não sabem a história dos filhos. Vocês não sabem o que está acontecendo. Lá no Morro Dona Marta, no início do ano as crianças chegam, porque quando a mãe para e bota a criança na creche, vai trabalhar, quando volta de tardinha pega, mas no ano de completar 5 anos não pode mais ficar na creche, então é que vai lá para o meu projeto. E aí nos primeiros dias eu fico ali para receber as crianças, eu quero conhecer, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero botar no colo, porque elas têm que saber que eu sou a mãe. Aí era o primeiro dia de aula, é na hora que eles vão tomar o leite com Nescau. Aí tinha uma menina sentada aqui, assim, Milena, o nome dela. Todas vieram e elas não me conhecem, elas ficam assim, as que já me conhecem vêm, as outras perdem a timidez, e eu abraço, e coisa, minha filha para lá, minha querida, meu amor, aquele jeito todo. Bem, todo mundo eu conversei, eu conheci, desceu, ela ficou parada. Quando não tinha mais ninguém, eu disse para ela, e você aí, coisa linda, o que tem com você que não veio falar comigo? Ela fez assim, eu, hein? Quer dizer que aqui todo mundo é seu filho? Eu disse, mais ou menos. É porque todo mundo que ama entra aqui, eu amo. Vocês são para mim as cordas do meu coração. Aí eu comecei a explicar para ela o que era cordas do coração. Uma criança de 5 anos, mas eu me dou esse trabalho. A senhora tem filhos? Eu digo, tenho. Eu tenho um filho. A senhora é casada? Eu digo, não. Eu já fui casada, aí eu tive esse filho, quando ele já estava na faculdade, meu marido morreu, e agora eu não tenho mais marido, mas eu tenho um filho. E como é que a senhora chamava o seu marido? Olhe, uma criança de 5 anos. Eu disse, eu chamava meu bem, meu querido, meu amor. Dei uma exagerada. As brigas a gente não conta, né? Aí, ela ficou me ouvindo. E como é que ele chamava a senhora? Minha princesa, meu amor, minha querida, outra exagerada. Aí ela parou, olhou assim na direção do Pão de Açúcar, que do refeitório de lá a gente olha assim o Pão de Açúcar, porque é morro, né?
ela disse assim: meu pai chama minha mãe sua peste. Acha que essa menina algum dia vai esquecer isso? Que o pai chama a mãe dela sua peste. Pensa o que é isso na cabeça de uma criança que está fazendo 5 anos. Olha a palavra que esse homem diz dentro de casa. Olha a profecia sobre a sua esposa, peste. Quantas vezes a gente vê as pessoas evitando a palavra de vida dentro de casa e semeando peste, semeando maldição dentro de casa. Quando esta mulher descobriu que um dos valores na família dela tinha desaparecido, ela pegou a candeia, ela disse: falta luz na minha casa. Porque quando os costumes começam a se dissipar, falta luz na sua casa. Imediatamente ela pegou uma candeia, porque quando veio a luz, ela viu o lixo que tinha entrado. Quanto lixo tem entrado na mente dos seus filhos na escola, que eles passam muito mais tempo com outras pessoas do que com você. Você já viu quais são os amigos que eles têm? Quais são as amizades dele? Você começou a perceber que seus filhos estão... Que tipo de amizade seus filhos estão tendo? Qual é o linguajar dele? Quando o linguajar começa a ficar chulo, cheio de gíria e de palavras escabrosas, você tem que entrar com tudo para impedir. Mas é preciso que você também não diga palavra chula. É preciso que você não diga. Tem hábitos familiares. Eu sou de uma família onde dentro da minha casa, pisou na porta para dentro, ninguém mais falava português. Nunca cantamos uma música que não fosse do Inário, porque o papai cantava na igreja, a minha madrasta, que eu fui criada com minha madrasta, cantava na igreja. Eles não eram brasileiros, eles só cantavam em inglês. Quando houve a minha verdadeira conversão no Iraque, que eu voltei para o Brasil, eu fui procurar uma igreja em língua inglesa. Até hoje eu estou lá, porque na minha cabeça parece que tinha assim: Deus só entende inglês. Mas só hino se cantava. Só hino se cantava. Então eu nunca ouvi palavra chula. Eu vou andando aqui, todo mundo, se eu ver um irmão meu, eu me dirijo a ele em inglês. Porque veio o hábito. Agora, quando você tem o hábito de falar palavras boas com seus filhos, falar coisas boas dentro de casa, que você vê seu filho trazer uma palavra feia, que ele não aprendeu dentro de casa, você tem que agir na hora, para cortar aquilo, porque abriu ali um caminho, foi rompido ali um respeito, foi introduzida na sua família um vírus que pode crescer e se proliferar. Aquela mulher, quando viu que a casa dela estava na escuridão, ela procurou uma vassoura, porque havia entrado muito lixo da mídia. Entram concepções. Seus filhos começam a lutar por coisas que não são do hábito familiar. Eles começam a achar que você é uma pessoa retrógrada, que você não sabe as coisas, que ele sabe mais do que você, e que na casa dos outros é melhor: pegue sua mala, vá para lá, mas cuidado, não volte. Você tem que ser séria, porque se você não for sério com seus filhos hoje, eles não vão saber o que é seriedade. Eles precisam respeitar, e vou lhe dizer mais, porque se você não ensinar seus filhos a lhe obedecer, eles é que estão no caminho da maldição. Maldição é caminho de,
desobediência é caminho de maldição, obediência é caminho de bênção. Se seu filho lhe desobedece e você deixa para lá, saiba que ele está maldito e você não o ajudou. Você não pode admitir que seu filho lhe desobedeça, porque senão ele está na maldição. Isso é uma coisa muito séria. Um dos primeiros salmos que nós aprendemos é o Salmo 23, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma das coisas que a gente ensina para a criança desde pequena é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então a criança cresce com aquela ideia de pastor. Ele me leva aos pastos verdejantes, ele refrigera minha alma e tudo mais. Só que a criança conhece o salmo do pastor, mas ela precisa aprender a conhecer o pastor do salmo. Como eu disse para vocês, às vezes isso não é ensinado em casa. Eu cresci, eu acho que eu tinha 3 anos de idade, eu já recitava o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O primeiro salmo. Agora, eu estava com 32 anos, morando no Iraque. Estava morando no Iraque. Meu marido era engenheiro da Petrobras, ele foi para lá como gerente de apoio da Petrobras Internacional. Eu vivi muito tempo aqui. Foi quando eu conheci o pastor, dava aula em Candeias, né? E meu marido era engenheiro lá no DISUL, engenheiro de perfuração. E quando a Petrobras começou a perfurar no Iraque, que botou para fora Estados Unidos, o Reino Unido e França, então assinou um contrato com o Brasil para fornecer petróleo para o Brasil. O Brasil tinha que fornecer técnicos e tecnologia para perfurar, porque no Iraque estão as 2 maiores jazidas de petróleo do mundo, Majnun no sul, no norte, Rumeila no sul. Então, leva o Brasil. Então, a Petrobras estava organizando, a Petrobras Internacional, que é a Braspetro, e pegou os engenheiros da Petrobras para irem já com o know-how que eles tinham. E chamou o meu marido, foi um dos convidados para ser o gerente de apoio da Petrobras Internacional. Mas teria que levar a família, eu fui com meus filhos. Bem, era para ficar lá 5 anos, ficamos 3 anos no Iraque, 6 meses no Kuwait por causa da guerra. Eu morava 5 minutos a pé do Zigurá de Ur, onde está a Cítara de Abraão, e 10 minutos a pé do paraíso terrestre. Então, eu estava ali naquela situação. Estudei na Universidade da Caldeia, estudei História na Mesopotâmia ali, tudo bem. Então, tem ali o deserto de Abadã e os beduínos, aquelas populações que ficam ali pelo deserto, eles vivem pelo deserto montando tendas. Mas, quando chega no alto verão, há o derretimento da neve que está nas montanhas do Ararat. E essa neve desce com tudo, formando cachoeiras e rios e invadindo o deserto. Então, as populações do deserto têm que sair e eles vão para as cidades do deserto. E uma das cidades do deserto era onde eu morava, era Basra. Quando cobre o deserto, quando seca, o sal que estava na terra aflora por causa do dilúvio que aconteceu ali, né? E então eles voltam para o deserto e vão viver da colheita do sal. Então, o que foi que o presidente Saddam Hussein fez? Tinha um quarteirão de casas, um quarteirão de tamareiras, um quarteirão de casas, um quarteirão de tamareiras. Nesses quarteirões de tamareiras, era onde os beduínos vêm e montam suas tendas, porque o Iraque é o maior produtor de tâmara do mundo. Segundo lugar é a Tunísia. Agora, quando os beduínos vêm, eles ficam, por exemplo, nesse parque de tamareira.
quando eles vão embora, no próximo ano, seguramente eles não vêm mais ali. Então, havia uma menina chamada Suheila Zurrain, magrinha, 9 anos, que ela passava com o rebanhozinho dela na frente da minha casa, bem cedinho de manhã, e voltava lá pelas 3 horas. Era o único rebanho que passava na frente da minha casa. Uma gracinha. Eu sempre fui louca por criança. Sempre. Isso é uma marca da minha vida. Se tiver criança, eu vou. Se tiver velho, eu não vou. Criança, eu gosto. Eu não gosto de velho, mas criança eu gosto. Eu sou louca com criança. Faço qualquer coisa. E ela passava toda vestidinha, com aquele jeito, com aquela calça comprida, e uma saia, e mais outra saia, e mais o véu e tudo, e no meio do rebanhozinho dela eu ficava olhando. Eu estava aprendendo árabe, e eu dizia xismek, xismek. Ela não me respondia, ela fazia assim, porque o povo lá é proibido de falar com os estrangeiros. Até que um dia ela disse para mim, bem brava, "Dime flus", quer dizer, me dá dinheiro. E eu disse, dinheiro eu não dou, mas eu vou dar uma coisa que nenhum iraquiano rejeita. Eu preparei um hubs. Hubs é um pão, mais ou menos desse tamanho assim, compridinho. E a gente abre e bota dentro, se tiver pepino, tomate, alface, e a chinina, que é iogurte de carneiro. Eu preparava para ela esse lanche e pegava uma garrafinha de sanquique, que é um suco de laranja concentrado, tipo maguari. Misturava com água, não botava açúcar, porque eles não comem açúcar, a não ser o mel da tâmara. E quando ela vinha, eu botava assim no portão, o pão embrulhadinho e o sanquique. Ela pegava. E de tarde, ela deixava a garrafinha vazia. Então, começou aquele namoro. Ela comigo e eu com ela. Depois ela olhava para mim e sorria. Meu coração vibrava de alegria. Eu estava vencendo a resistência da Suheila. Eu sei que depois ela já passava, eu jogava beijo para ela, ela fazia assim, mas gostava. E eu estava começando a gastar meu árabe com ela, e ela comigo. Às vezes ela dizia para mim, vai chover hoje. E, bem, quando foi um dia, a minha vida estava um caos. Estava um caos. Eu tinha dado o meu último concerto de piano em Vitória do Espírito Santo. Meu marido prometeu que me daria lá o sonho da minha vida, que era um piano de meia cauda Yamaha. Comprou no Kuwait, o piano se acabou na fronteira com o Iraque, porque o governo não deixou entrar. Não tinha instrumento para mim, e meu marido conseguiu um acordeão. Eu sou formada em acordeão, mas tenho horror do danado do acordeão. E ele chegava em casa, queria me consolar, toca um pouquinho para mim. Eu digo, não acredito, toca. Aí ele queria cantar, para ver se eu me animava, mas estávamos assim. Um dia ela volta. Ela voltava sempre, ela levava o rebanho dela para o cemitério muçulmano, que ficava lá perto. E quando ela voltava, era mais ou menos 3h30 para 4 horas assim. Dependia do dia, se o sol estava mais quente, menos quente. Mas eu sabia que quando fosse início de agosto, ela estava voltando para o deserto. Então aquilo me entristecia o coração, porque era possível que eu nunca mais eu visse a Suheila. Um dia eu estava arrumando o 3º andar da casa. Casa muito grande, meu marido era gerente, então a gente tinha toda aquela mordomia. Eu ouvi lá de cima um barulho de rebanho. Aí eu disse, mas como o único rebanho que passa na minha rua é o da Suheila? Olhei, quando eu olhei, eu vi que era a Suheila que vinha voltando, mas eu pensei, pronto, ela veio porque eles vão embora para o deserto. Não vou mais ver minha pastorinha. Aí eu gritei, Suheila. Ela parou. E é engraçado que quando a pastora para, o rebanho para. Eu desci, fui lá, atravessei e disse para ela, o que está acontecendo?
Por que você está voltando? Só que ela estava braba. Ela era toda magrinha. Criança, menina nessa idade, normalmente é magrinha. Aí ela estava com a abaia. A abaia é aquele véu que elas usam. A gente lá chama abaia. E ela tinha a abaia assim descida, cobrindo quase todo o rosto. E ela tinha um embrulho aqui no braço dela. E o cajadinho dela aqui. E eu disse, o que é, o que é, o que é? E ela não respondia, ela não me olhava. Daqui a pouco, ela puxou um pouquinho o véu para lá, a abaia, e pegou com a mãozinha dela, e eu vi que tinha um cordeirinho ali, bem pequeno, e ela pegou a mãozinha, botou assim embaixo, me mostrou a perna. E eu vi que a perna dele tinha quebrado, porque ela botou umas taliscas e embrulhou assim com papiro, e lá tem muito papiro, naquela região, que nem grama aqui, tem muito papiro. Aí, só que quando ela botou a mão, o animal deu um berro, e ela apertou aquele cordeiro, e ela deu um gemido, mas um gemido que eu nunca imaginei, tanta dor. E as lágrimas caíam pelo rosto dela, como se fosse uma cachoeira. Ali, naquele momento, eu ouvi a mesma voz que eu tinha ouvido quando eu tinha 11 anos, aqui na Bahia. Eu estava lá no Colégio da Soledade, ali no corredor da Lapinha. Eu estava tomando curso de órgão com uma freira francesa chamada Madame Alexis. Eu tive um sonho, e nesse sonho era Jesus que falava comigo. Eu não podia ver da perna dele para cima, porque era muito clarão, clarão, clarão. E ele dizia assim para mim, tu és minha, tu vais crescer, e com a palavra que eu botar na tua boca, vou te enviar a muitas nações, e muitos povos me conhecerão através de ti. Eu corri disso que nem Jonas. Corri. Depois, eu tinha 11 anos, exatamente passados 21 anos, eu estava lá, quando eu ouvi a mesma voz, mesmíssima, que a primeira vez eu ouvi no sonho, mas aquela voz nunca eu esqueci o timbre. Aí eu ouvi ali, eu não vi ninguém, não teve clarão, não teve nada, eu ouvi a voz, eu não sei se saiu de dentro de mim, da minha mente, eu não sei de onde for. Tu és minha, eu sou o teu pastor, quero cuidar da tua perna quebrada. Eu saí dali, eu deixei Surreila. Eu sei que eu entrei em casa, quando eu tive consciência mesmo de mim, eu estava de joelho no meio da sala. Estava de joelho, chorando, e eu fiz a seguinte oração: eu sei quem é o Senhor. Se o Senhor me levar embora daqui, eu prometo que eu vou lhe obedecer. Era final de julho, no dia 22 de setembro, começou a guerra Irã-Iraque. No quarto dia fugimos para o Kuwait. Depois de 6 meses estávamos no Brasil. A minha primeira aquisição foi uma Bíblia, e eu fui ler. Eu fui comer a Bíblia. Eu fui comer essa Bíblia. Aí eu fui começar a conhecer o pastor do Salmo. Porque eu conhecia o Salmo do pastor, mas eu não conhecia o pastor do Salmo. Você vê a diferença que fez a palavra na minha vida. Todo o meu ministério é movido pela palavra, toda a minha vida é movida pela palavra, tudo o que eu faço é movido pela palavra. Do meu trabalho com crianças dentro da favela,
Eu tenho mais de 40 pastores e missionários. Tudo o trabalho dali, tudo da palavra. Se você for no meu projeto, tem versículos escritos, até dentro dos banheiros. As crianças cantam versículos. Eu estava querendo um professor de rap para as crianças dançarem. Eu não encontrei um rap que prestasse. Eu compus o rap. Tem uma coisa melhor do que você cantar a palavra de Deus? No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo é Jesus. Maranata, Dona Marta, ora vem Senhor Jesus. Jesus Cristo brasileiro, carioca, Salvador. Jesus Cristo em Dona Marta, ora vem Senhor Jesus. Vou botando versículos. Eu vou cantando e dançando com eles. Eles dizem que a minha dança é do elefante. Eles dizem. Não tem problema. Eu me dou muito bem com eles. Eles me amam. Eles cantam palavra de Deus. Qualquer criança minha recita para você palavra de Deus assim. Não é? Outro dia encontrei um menino que trabalha no metrô. Disse: irmã, eu fui salvo pela palavra daquela, quando diz assim, Isaías 49, eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, os teus muros estão continuamente diante de mim. Eu chorei, porque aquilo eu ensino para eles. Eu pego os versículos, eu digo o contexto, eu explico tudo. Criança de 8 anos, ele sabe recitar Colossenses 3. Ele recita Hebreus 11. Eles recitam Apocalipse 19. Eles sabem as cartas, mas eles não sabem assim porque ouviram. Eles memorizam a palavra. Por que é que nós não estamos usando essa palavra em casa? Que palavra você está dizendo em casa? Se todo o poder está na comunicação, como vai a sua comunicação? O que você está dizendo para sua esposa em casa? De que forma você está comunicando? E para os seus filhos? E você, minha irmã, como vai a sua comunicação? De que forma você está dizendo para o seu marido que ele é um homem importante? Pela mesa que você arruma para ele, você está dizendo que ele é honrado? Por tudo, pelo modo como você cuida dele? Você tem procurado palavras para dizer para ele? Pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. A vida e a morte estão no poder da língua. O que você está fazendo com a palavra de Deus que está escrita na sua Bíblia? De que forma você tem tratado isso dentro de casa? Você diz assim: irmã, mas eu já fiz tudo errado. Não tem problema. Deus deixou para nós o ministério da reconciliação. Jesus Cristo amava Lázaro. Lázaro desceu. Jesus Cristo amava Lázaro. Lázaro morreu. Jesus Cristo amava Lázaro. Jesus Cristo o ressuscitou. Ele está pronto para ressuscitar a sua família, porque Ele está interessado na família. Ele está querendo restaurar a sua família. Ele está querendo reinar na sua casa. Ele está querendo se deleitar no convívio da sua família. Mas Ele deixou esse passo para você dar. Que você possa ser uma pessoa que leva a palavra de Deus a sério. Porque Deus mandou. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Falarás. Aqui, quando a mulher restaurou os valores, ela anunciou para as amigas: eu o tinha perdido. Eu o tinha perdido. Então tem um momento da restauração. Tem um momento que você volta para dizer: eu não tomei cuidado, mas agora eu me arrependo disso.
e eu quero mudar o meu comportamento. Deus está querendo esse retorno de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.